E aí galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Eu e o novo integrante do Treino em Foco, Munra, estamos aqui mais uma vez para trabalhar planos e eixos. É conhecimento básico cinesiologia? É, mas a gente sabe que os acadêmicos no começo se batem para entender. Então o Munra está aí para nos ajudar a estudar, entender melhor. Em algum local aqui nesse vídeo, o Jefferson vai colocar o link de 2 vídeos anteriores que nós gravamos, referente também a 2 planos e 2 eixos aplicados aqui no Munra. Hoje nós vamos trabalhar com um terceiro plano, dentro dessa lógica que nós estamos trabalhando, que é um plano que se posiciona aqui. E esse plano que se posiciona nessa região, ele divide o corpo, deixa eu virar aqui para o Jefferson poder ver. Ele vai dividir o corpo em anterior e posterior, região posterior e região anterior. Esse aqui é o plano coronal ou frontal, né? Eu não gosto muito do termo frontal porque ele não está frontal, né? Frontal seria mais aqui, mas é o termo que se dá. Então eu prefiro usar o termo coronal, mas qualquer um está valendo, plano frontal ou plano coronal. Divide o corpo em anterior e posterior. Vou usar a prancheta como usei nas outras videoaulas, vou usar o Munra para nos ajudar a explicar, logo depois da vinheta, mas sugiro e estimulo fortemente que assistam as outras videoaulas também, porque nas outras videoaulas nós explicamos e exploramos isso com mais propriedade, principalmente a questão do plano, tá ok? Logo depois da vinheta, plano coronal. 1000 aulas publicadas, não é fácil. Como é que se organiza para estudar? Como é que faz? Bom, nós temos o Masterclass Acadêmico, resolve esse problema, né, Caio? Porque aqui está tudo organizadinho por tópicos, por temas, né? Vários tópicos, dentro de cada tópico, várias videoaulas estão organizadas aqui. Sugiro vocês conhecer, descrição aqui no vídeo. Valeu! Galera, olha só, nós já mostramos o plano sagital, posicionado aqui, divide o corpo em direito e esquerdo. Já mostramos o plano transversal, divide o corpo em superior e inferior. E hoje, o plano que entra nessa posição aqui, Munra girou aqui para ajudar o Jeff, divide o corpo em anterior e posterior. Movimentos que ocorrem nesse plano aqui. Vamos analisar como ficam os movimentos que ocorrem nesse plano. E aí a história que eu já falei em videoaulas anteriores. Se eu tenho o plano transversal aqui, ele está dividindo o corpo em superior e inferior com massas proporcionais. Mas eu posso deslocar o plano transversal aqui, continuo dividindo o corpo em superior e inferior com massas não mais proporcionais, mas não tem problema nenhum. E eu desloquei o plano transversal para a articulação de interesse, que é glenomeral. Isso aqui já discutimos em videoaulas anteriores. Agora eu vou com o plano coronal. E no plano coronal, anterior e posterior, aquela história, né? Está dividindo o corpo em anterior e posterior. E eu vou analisar movimentos glenomerais que ocorram nesse plano, né? Vou analisar movimentos glenomerais que ocorram nesse plano. Se eu fizer esse movimento com o húmero para frente e para trás, para frente e para trás, movimento que nós já sabemos em videoaulas anteriores que um termo é flexão do ombro e extensão do ombro. Percebam que o húmero não fica tangenciando a prancheta e a prancheta está representando o plano coronal. Não fica tangenciando, flexão do ombro e extensão do ombro. Porém, se eu fizer esse movimento, percebam bem, percebam agora que o húmero fica o tempo todo tangenciando a prancheta. E a prancheta representa o plano coronal. Aqui nós temos um movimento do húmero, ou melhor, um movimento glenomeral, porque o movimento na verdade ocorre no centro da articulação e o húmero faz um movimento espacial, mas o centro do movimento circular é no centro da articulação. E aqui nós temos o húmero tangenciando o tempo todo o plano coronal. Esse é um movimento no plano coronal. E o termo que nós usamos é abdução glenomeral, ou abdução do ombro, e adução glenomeral e adução do ombro. Por que abdução e adução? Muito simples. Se eu considerar o corpo aqui, eu vou considerar essa região lateral do corpo com a prancheta, e eu fizer esse movimento, eu abro um ângulo em relação à prancheta, a linha do corpo, a linha medial do corpo, só que a prancheta não está na linha medial, mas só para representar. E eu fecho um ângulo em relação à linha do corpo. Então, quando eu abro o ângulo em relação à linha do corpo, eu tenho uma abdução glenomeral. Quando eu fecho o ângulo em relação à linha do corpo, eu tenho uma adução glenomeral. E esse é o termo que se usa quando eu trabalho nesse plano, aonde eu tenho tangenciamento do húmero o tempo todo com o plano coronal. Abdução e adução glenomeral. O mesmo nós podemos analisar para o quadril. Eu pego o mesmo plano, ou nós pegamos o mesmo plano de análise, plano coronal, divide o corpo em anterior e posterior, posicionamos esse plano no quadril e analisamos aqui alguns movimentos
do quadril. Se eu fizer o movimento anteriorizando o fêmur e o movimento voltando para a posição, obviamente o fêmur não tangencia o plano representado pela prancheta, que é o plano coronal. Flexão do quadril, extensão do quadril, o plano é o sagital, nós já estudamos em videoaulas anteriores. Agora, quando eu faço esse movimento de lateralização e esse movimento de volta da lateralização, de medialização do fêmur e da perna, né, da tíbia, fíbula e pé, movimento de lateralização e movimento de medialização do fêmur. Percebam que agora o fêmur realmente fica tangenciando o plano coronal. E aqui nós temos então um movimento específico no plano coronal. E nós vamos de novo, chamar de abdução, só que não mais glenomeral, obviamente, agora é a abdução do quadril e a adução do quadril, porque obviamente agora o movimento ocorre no quadril e não mais no ombro como ocorria antes, mas é o mesmo plano. É o mesmo plano coronal que fica como base do movimento de abdução e como base do movimento de adução. Então nós temos uma abdução do quadril e uma adução do quadril sendo executada aqui. E nesse movimento não tangencia o plano coronal, é um movimento de flexão do quadril e extensão do quadril. Se a gente perceber bem, ao fazer a flexão do quadril, o Munhá aqui está fazendo a flexão do joelho também, né? E ao fazer a extensão do quadril, o Munhá está fazendo a extensão do joelho, né? Então nós podemos perceber também que o Munhá está ajudando, porque está fazendo a flexão lá no joelho, está trabalhando com o joelho também. Mas a ideia é a abdução do quadril, a adução do quadril, plano coronal. E quando nós trabalhamos no plano, sempre temos um eixo para trabalhar, né? Então vamos lá, mostrar o eixo aqui, que é sempre perpendicular. Como nós estamos trabalhando num plano nessa situação, o eixo entra perpendicularmente, como eu já mostrei em videoaulas anteriores, isso é perpendicularidade. O movimento tem que ocorrer no eixo. Então veja bem, eu tenho o plano, representado agora pela minha mão, plano coronal. O eixo é o póstero anterior ou antero posterior. Póstero anterior, antero posterior. E esse eixo aqui é onde os movimentos têm que serem rotatórios agora, ao redor desse eixo. Isso que eu estou representando com a mão. Então, se eu pegar o húmero agora aqui, percebam que ele vai fazer um movimento rotatório. Aí o ideal, obviamente, seria eu colocar no centro da articulação aqui, ó. Movimento, deixa eu ver se eu pego por baixo aqui, Jefferson, para a gente poder mostrar. Movimento rotatório ao redor do eixo. Eixo antero-posterior ou póstero-anterior. E o Munhá está fazendo a abdução do ombro e a adução do ombro. O mesmo eixo que faz parte do plano, né, sempre perpendicular ao plano, eu posso colocar o plano no quadril e posicionar o eixo aqui. E o movimento do quadril terá que ser rotatório ao redor desse eixo. Movimento rotatório. Então vamos lá. Eu posiciono o eixo e faço agora o movimento do fêmur rotatório ao redor desse eixo. Abdução do quadril, adução do quadril. Abdução do quadril, porque abriu, né, a linha, o ângulo em relação à linha medial do corpo, a adução do quadril. E o eixo continua sendo o antero posterior, ou se eu colocar aqui atrás, o póstero anterior. É o mesmo eixo que atravessa, cruza o centro da articulação do quadril e o movimento rotatório do fêmur, da cabeça do fêmur, é ao redor desse eixo. Essa é a lógica e a associação entre planos e eixo. Todo plano tem um eixo correspondente. O eixo sempre, todos os eixos, estará no centro da articulação que se move, né? Dependendo aí do movimento que eu venha fazer. Então, flexão e extensão tem aqui o eixo, movimentos rotatórios, o eixo é o longitudinal, onde eu vou rodar para um lado e rodar para o outro lado, que nem em videoaulas anteriores, e quando eu coloco o eixo antero-posterior, eu tenho a abdução e a adução. Então, para cada plano tem um eixo correspondente e está sempre no centro da articulação para movimentar. Com a videoaula de hoje, galera, nós fechamos 3 videoaulas que nós acreditamos e entendemos ser básica de cinesiologia, mas mesmo sendo básica de cinesiologia, ela traz informações que muitos acadêmicos no começo se enrolam em estudar, que são os planos e eixos do movimento. E sem entender bem planos e eixos do movimento, vai dificultar o entendimento de outras situações cinesiológicas que vocês venham estudar ou até mesmo aplicar depois na academia ou em situações de treinamento. Isso são situações básicas para entender todo e qualquer movimento. A marcha, a deambulação humana depende também desse conhecimento. Para dar um exemplo, um indivíduo nadando, fazendo um nado crawl, por exemplo, ou um nado peito, por exemplo, planos e eixos são colocados ali e a análise será feita sobre esses planos e eixos. Então, conhecimento básico de cinesiologia que tem que ser dominado pelo profissional de educação física para poder avançar no entendimento do movimento humano, tá certo? E nós trouxemos aí 3 videoaulas para vocês sobre esse tema. Agregou? Ajudou?
compilou informações para vocês, acrescentou, ajudou a raciocinar e entender melhor. Então, contribua conosco, nos dê agora um feedback nesse sentido, nos dê um retorno dessa contribuição, divulgando o Treino em Foco. Divulgue o nosso Instagram, divulgue o nosso canal aqui no YouTube, divulgue o nosso site treinfoco.com.br, divulgue a nossa plataforma de cursos, a escola.treinfoco.com.br, divulgue o nosso material. O maior retorno que vocês podem dar para nós do Treino em Foco é divulgando as nossas videoaulas. Agradecemos demais essa contribuição de vocês. Eu e o Munra, o Jefferson, o Caius e o Jean. A equipe Treino em Foco ajuda vocês contribuem conosco, e nós agradecemos demais fazendo essa divulgação. Já é formado, não estou mais preocupado com nota, com prova, mas não lembrava bem, fui lembrar porque no supino eu trabalho o ombro no plano transversal, o cotovelo faz uma flexão e extensão, eu posiciono lá o indivíduo com o joelho flexionado e quadril flexionado no banco do supino, então tem uma flexão do quadril que é plano sagital, tem uma flexão do joelho que é plano sagital, eu consegui entender melhor, relembrei coisas que eu já tinha visto, Treino em Foco ajudou. Agregou? Então, contribua conosco, divulgue o nosso material, tá? Essa é a contribuição maior que vocês podem dar conosco. Lembrando que a Anatomic também é uma das empresas que é parceira do Treino em Foco, assim como é a Miotec, assim como é várias outras empresas. A própria FURB, aqui onde nós gravamos, é uma universidade parceira do Treino em Foco nesse processo. Bodymetrics com ultrassonografia também é nosso parceiro forte. Terra Azul com antropometria é nosso parceiro forte. A 7fit também é nossa parceira forte, ou seja, nós temos vários parceiros que vêm contribuindo demais. Então, hoje, particularmente falando aí do Anatomic, que contribui demais com o Treino em Foco. Tá certo, galera? Valeu, brigadão. Espero nessa minissérie aí de 3 capítulos com o nosso amigo Munra ter contribuído aí para o estudo de vocês ou relembrar processos que já tinham visto anteriormente. Certo? Valeu, brigadão, até a próxima. Tchau, tchau.